Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos fazendo a leitura do livro Respostas de Deus para os Dias Difíceis de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura número 5. Promessas, promessas. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Guarda a tua filha, firme em tuas promessas, Senhor. Que os olhos dela estejam fitos no Senhor e na tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Cristo é a fenda, o guardião. Este é o abrigo de todas as promessas de Deus. Deus não somente mantém sua promessa, como também anseia para que nós mantenhamos nelas. Como acontecia nos castelos de épocas passadas, feitos de pedras e rochas, a torre mais central era chamada de guardiã e fornecia abrigo, um lugar para habitação, uma estação de operações onde a defesa sob o cerco se concentrava. Geralmente um poço era construído no centro da guardiã para que os que lá se abrigassem tivessem não só meios para suportar, mas pudessem também prosperar. No reino de Deus há um guardião também, e este é Cristo. Como é belo que Deus tenha projetado uma maneira de nos fornecer a força pela pessoa que despedaçamos por meio de nossos pecados. É tão adequado que a rebelião dos israelitas, que teve como consequência a quebra das tábuas de Deus, seja um reflexo do estado em que deixaríamos seu filho anos-luz além destes fracassos. Porém, nosso Pai amoroso e mantenedor de promessas encontraria uma maneira para nos manter, para nos dizer sim quando pedimos por perdão, proteção e um relance de sua glória. Este eterno sim, esse abrigo da promessa, é Cristo. Enfrentando algumas decepções e desânimos, o apóstolo Paulo fez os coríntios lembrarem-se disto. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o Amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, do versos 20 ao 22. Repouse por um momento na beleza que vem dessa frase. Ele nos selou como sua propriedade. Deus nos reclamou para si por meio de Cristo. Assumiu um compromisso para toda a eternidade e que não pode descumprir. Mas Ele não somente nos selou e nos colocou de lado, como um frasco quase vazio lá e um canto qualquer do armário. Não. Deus fez muitas promessas a seu povo, e todas elas voltaram com Cristo. Eis como outro comentarista bíblico explica a questão. Estas promessas estão todas em Cristo, com quem e em quem poderiam elas estar, se não com Ele, já que Ele só existiu quando elas foram feitas, o que foi para sempre? Com quem e quem poderia ser de direito, se nele, com quem a aliança que contém essas promessas foi feita, e quem se responsabilizou por ela? Onde mais poderia estar a salvo e em segurança, senão nele, em cujas mãos estão as pessoas, a graça e a glória de seu povo? Não em Adão, nem nos anjos, nem em si mesmos, somente nele, cujo sangue, a aliança e todas as suas promessas estão ratificadas e confirmadas, e em quem, que é a verdade delas, todas estão cumpridas. Entretanto, por que Deus faria isso? Porque logo quando nós descumprimos tantas promessas para Ele, construímos nossos próprios bezerros dourados e faltamos com nossa palavra, nossos votos, nossas promessas para Deus, dizemos que acreditamos nele e em sua promessa quando precisamos delas ou queremos alguma coisa. Mas quando as coisas não dão certo do jeito que deveriam,
ou alguma coisa ruim acontece, uma tempestade se aproxima, ou somos abandonados à espera de respostas como o israelita no deserto, não podemos ser infiéis. Algumas vezes, na nossa dor e em nosso pânico, esquecemos de Deus, esquecemos de suas promessas. Porque Deus gostaria de nos manter e manter suas promessas a nós quando fazemos tanta confusão? A Bíblia nos recorda de uma verdade que muitas vezes esquecemos. Uma verdade que brilha clara como o dia, porque Deus não pode evitar. A força de sua justiça e misericórdia, que são eternas e formaram sua aliança conosco, são as fundações irremovíveis sobre as quais suas promessas são feitas. Deus não muda. Tampouco mudam as glórias de sua pessoa e a salvação que ele engendrou para nós. As promessas de Deus são tão confiáveis quanto ele, porque elas são ele. As promessas de Deus não são como as nossas. Há uma história no Antigo Testamento sobre um profeta chamado Balaão, cuja jumenta falou a ele. Está lá em Números, no capítulo 22, do versos 22 ao 35. Balaão poderia ser um profeta, mas era um profeta pagão e não se preocupava com os interesses de Deus, nem contava com suas promessas ou as recebia. Só estava atrás de seus próprios objetivos e fins. Até a jumenta de Balaão pôde ver que ele estava em perigo. Assim, quando Balaão partiu, na estrada em busca de seus interesses, a jumenta empacou. Fez uma curva em direção a um campo, comprimiu o pé de Balaão contra um muro em uma passagem estreita e chegou a se deitar, recusando-se a seguir. Balaão, enfurecido, espancou sua jumenta, que retrucou: "Não vê que você me montou a vida toda e eu nunca fiz nada disso antes? Por que não para, olha e se dá conta do que está passando?" Que palavras sábias! Pare para dar uma olhada e se dar conta do que está passando. O que Balaão descobrirá e no fim contará a seu povo é o que está realmente se passando. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números, capítulo 23, versos 19. Essa não é exatamente uma declaração de fé de Balaão, porque ele, até o fim, leva mais fé nas promessas dos homens e de suas riquezas do que nas promessas de Deus. Mas Balaão não tinha como não reconhecer essa verdade. Deus não pode mentir. E isso vindo de um homem que, como nos foi dito, não tinha amor por Deus, sem nenhuma vontade de mudar seus modos egocêntricos. Amo o fato de que quem nos deu essas palavras não foi um seguidor devoto de nosso Pai, mas um marginal que reconheceu a verdade de quem Deus é e o que faz, o que ele diz que fará sem exceções. Quando estudava a palavra promessa no Antigo Testamento, me deparei com um fato muito interessante. As duas palavras hebraicas que traduzimos para a nossa língua como promessa são as palavras dabar, significando dizer, e omer, significando falar. Em outras palavras, quando Deus diz alguma coisa, quando Deus fala, é o melhor que há. Ele quer dizer o que diz, e ele só diz o que quer dizer. Nós, a humanidade, tivemos de inventar a palavra promessa, porque não dá para confiar em tudo o que dissemos ou falamos. Por isso tivemos de criar uma nova palavra. Mas quando Deus fala, Ele não pode mentir. Esta é a pedra fundamental deste livro. Quando Deus nos faz uma promessa, Ele não pode faltar. Se um profeta pagão pode compreender isso, quanto mais podemos fazer nós, que fomos restaurados por Deus. Uau, glória a Deus, que chave poderosa! O significado da palavra promessa, o texto original, se traduz como dabar e omer, que significa dizer e falar. Significa que o que Deus fala é o que Ele tem a dizer, e Ele só fala aquilo que Ele está realmente dizendo. Ou seja, Ele vela por sua palavra para cumpri-la. Ele não pode mentir. E as promessas a respeito da tua vida estão todas contidas na palavra dele na Bíblia Sagrada. Corra para os escritos sagrados, corra para a Bíblia. É lá que está o teu manual de sobrevivência. É lá que habitam
todas as respostas ao teu respeito. É lá que você reconhece e descobre a tua verdadeira identidade de filha amada, escolhida. É lá, na palavra de Deus, que você encontra refúgio, quietude, paz de espírito, porque é lá na palavra de Deus que você encontra o próprio Deus, o Deus de amor. Que o Senhor te abençoe. Um grande beijo e até a nossa próxima leitura.